Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o estudo dos grupos familiares. Se Deus quiser, em breve voltaremos a nos reunir e aí poderemos, portanto, estar juntos para podermos estudar a Escritura. Enquanto isso, vamos mais uma vez reunir os nossos familiares para esta oportunidade de estudarmos a Escritura. Vamos nesse instante entoar o cântico Única Razão. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação vem me alegrando. Hoje acordo de meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor por todas as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus grandioso, bondoso, Deus de misericórdia para conosco. O Senhor nos tem trazido até aqui, nos tem sustentado, nos tem concedido bênçãos incontáveis. E agora, ó Pai, quando mais uma vez nós temos a oportunidade de nos reunirmos, queremos pedir ao Senhor o entendimento, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender a instrução da Tua Palavra. Abençoe-nos nesta hora, ajude-nos no entendimento, é a nossa oração agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando você era criança, você tinha alguma dificuldade para obedecer aos seus pais? Bem possível que a maioria de nós experimentou quando criança uma situação assim, de quando às vezes estávamos brincando, nos divertindo e então recebíamos o chamado de um dos nossos pais e nós deveríamos atendê-los. Pode ser que às vezes nós fizéssemos isto não com muita alegria, mas tomávamos a iniciativa de obedecê-los. E a obediência é um aspecto muito interessante na Escritura. Quando nós lemos a Escritura, nós nos deparamos com a questão da obediência. E hoje nós queremos falar sobre uma pessoa espiritual. Geralmente as pessoas olham para a espiritualidade sempre do lado místico e às vezes consideram determinadas pessoas espirituais relacionadas única e exclusivamente à questão de dons espirituais. Mas na verdade nós podemos observar na Escritura que uma pessoa que verdadeiramente é espiritual é aquela pessoa que procura sempre obedecer a Deus e fazer a sua vontade. O Senhor Jesus, ele adverte aos seus discípulos, dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus procura mostrar que a característica fundamental, essencial na vida do discípulo é a obediência. É por isso que no mesmo capítulo o Senhor Jesus, ele diz que naquele dia muitos vão chegar diante dele e vão falar acerca das coisas que fizeram. Vão dizer que fizeram milagres em seu nome, vão dizer que profetizaram em seu nome, vão dizer que expulsaram demônio em seu nome, e Jesus vai dizer-lhes: nunca vos conheci. Portanto, o nosso assunto de hoje é um assunto muito importante para nos levar a pensar acerca deste fato. Isto é, uma pessoa espiritual é uma pessoa que obedece a Deus e que procura fazer a sua vontade, que ouve a sua palavra e procura colocá-la em prática. Esta é uma característica destas pessoas. Por isso nós vamos ler o texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versos 12 a 16. Diz assim a Escritura: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, neste texto, o apóstolo Paulo fala exatamente daquele homem que é espiritual. E nós podemos ver, portanto, alguns ensinos acerca deste fato que nós observamos na Escritura. Quando você lê a Escritura, você vê caracterizado na vida dos homens e mulheres de Deus o princípio da obediência a Deus. E é isso, portanto, que nós podemos perceber neste texto. A primeira pergunta do nosso estudo, no verso de número 12, diz: que Espírito temos recebido? Verso 12. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, a primeira coisa que Paulo menciona e que é característica de uma pessoa espiritual é que ela tenha o Espírito Santo, que o Espírito Santo habite na sua vida, que o Espírito Santo a regenerou, que o Espírito Santo já fez dela uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que nós não recebemos Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. E como é que nós podemos ter a certeza de que nós temos o Espírito Santo? O apóstolo Paulo, certa ocasião, quando encontrou com alguns discípulos de João, ele lhes perguntou: porventura recebestes o Espírito Santo quando crestes? Então, nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. E nós podemos entender isto muito facilmente nos demais trechos da Escritura. Nós podemos ver desde o Antigo até o Novo Testamento, sempre a Escritura falando sobre esta obra do Espírito Santo na nossa vida, sem a qual nós não podemos ter vida espiritual.
Nós não temos espírito do mundo. Quando o Espírito de Deus nos regenera, então nós passamos a ser uma nova criatura. No Antigo Testamento fala de retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus, falando com Nicodemos, ele diz que é nascer do alto, nascer do Espírito. Esse novo nascimento, esta regeneração, é uma obra do Espírito Santo. E todas aquelas pessoas que um dia foram regeneradas, o Espírito Santo passou a habitar nelas. E como diz o apóstolo Paulo, eles foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, habita no coração do crente. Se você, portanto, é alguém que um dia se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo como Senhor e Salvador, então você pode ter a certeza de que o Espírito Santo habita em você. E não precisa ter nenhuma dúvida em relação a isto, baseado numa questão muito importante. Você ouve as palavras de Jesus, você procura obedecê-lo. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que são ovelhas de Jesus é porque um dia foram regenerados pelo Espírito Santo, foram transformados e o Espírito de Deus passou a habitar nas suas vidas. Não há nenhuma outra evidência necessária para que nós comprovemos que temos o Espírito Santo, nem mesmo a manifestação de algum dom espiritual para dizer que nós temos o Espírito Santo, porque, como vimos na introdução deste estudo, nós podemos muitas vezes ter algum dom, exercê-lo, sem que de fato ainda tenhamos sido regenerados. Portanto, você precisa primeiramente ter o Espírito de Deus habitando em você. E o propósito desse Espírito de Deus habitando em nós, como diz Paulo, é para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai procurar conhecer cada vez mais a obra de Cristo. Quando Paulo está se referindo ao que Deus nos deu gratuitamente, ele está se referindo exatamente à nossa salvação. Quem foi regenerado passa agora a olhar para a obra de Cristo e expressar a sua gratidão pela redenção. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso na nossa vida. John Stott diz que a função do Espírito é a de holofote, isto é, lançar luz sobre a obra de Cristo. Portanto, aquele que foi regenerado, uma das coisas que o Espírito Santo procura fazer é fazer com que nós amemos cada vez mais a Cristo, reconheçamos aquilo que Ele fez por nós e nos disponhamos cada vez mais a obedecê-lo e servi-lo. Esta é a característica de quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. A segunda pergunta nossa, no verso de número 14, o que acontece com o homem natural? O apóstolo Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então preste atenção no que Paulo está dizendo. Ele está caracterizando o homem natural. Esse homem natural é o homem sem Cristo. O homem natural é o homem que não foi regenerado. O homem natural é aquele que tem o Espírito do mundo e ainda não tem o Espírito de Deus. Esse homem natural, diz Paulo, ele não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não pode entender? Porque elas se discernem espiritualmente. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus em nós, nós não podemos definitivamente compreender a obra de Cristo. Nós não conseguimos sequer pensar naquilo que Cristo realizou em nosso favor. Para o homem para o homem natural, diz Paulo, estas coisas são loucura,
Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O homem natural não consegue compreender. Como pode um justo morrer por injustos? Como pode alguém receber a salvação gratuitamente, sem realizar alguma coisa para poder merecer? Estas coisas trazem muita dificuldade para o coração que ainda não foi regenerado. Uma pessoa, portanto, que não compreende a obra de Cristo, uma pessoa, portanto, que ao olhar para a obra de Cristo e não consegue ver ali o grande amor de Deus e ter uma atitude de louvor e adoração a Deus por essa obra, ela, portanto, é uma pessoa que ainda não foi regenerada, não possui o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que nos dá essa compreensão, que abre o nosso entendimento, que abre o nosso coração, para que nós reconheçamos o nosso estado e reconheçamos aquilo que Cristo fez por nós. Então, diante disto, nós somos levados a servir a Cristo, a obedecê-lo, coisas que, obviamente, o homem natural não faz. Ele não tem nenhuma disposição nesse sentido, porque ele não foi regenerado. Portanto, nesse momento, se você reconhece que não há quaisquer disposições no seu coração para obedecer a Cristo, se não há qualquer entendimento acerca da obra de Cristo, se você não consegue pensar naquilo que Cristo fez e o seu coração encher-se de júbilo e alegria, então peça a Deus que regenere a sua vida. Peça ao Senhor que o seu Espírito possa te dar um coração de carne, um coração novo, possa fazer de você uma nova criatura. E quando o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas, nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos-nos para a obra de Cristo, reconhecendo nela a suficiência para a nossa salvação. Portanto, se você nesse momento entende que não há no seu coração júbilo e alegria por causa da obra de Cristo, então peça ao Senhor que regenere a sua vida, que te conceda a sua graça, a sua misericórdia. A terceira pergunta, no verso de número 15, o que acontece ao homem espiritual? Diz o apóstolo Paulo, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então o apóstolo Paulo diz que o homem espiritual é aquele que julga todas as coisas. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse homem espiritual, tendo o Espírito Santo no seu coração, ele é capaz de examinar cuidadosamente todas as coisas e ter o discernimento entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Obviamente, esse homem espiritual é alguém que é apegado à palavra de Deus, que busca a instrução da palavra de Deus para poder compreender a vontade de Deus para a sua vida. No Salmo de número 119, que é um dos belíssimos salmos da Escritura, onde o salmista procura falar somente acerca da Escritura, então ele faz uma pergunta muito interessante. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? A sua resposta é observando segundo a tua palavra. É por isso que nesse salmo nós vemos o salmista diversas vezes pedindo ao Senhor que incline o seu coração, pedindo ao Senhor que esteja fazendo com que a sua vontade se volte para a sua palavra. O homem espiritual é aquele homem, ou a pessoa espiritual é aquela pessoa que, tendo esse discernimento, procura sempre fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida?
Há poucos dias falamos sobre a questão do divórcio e dissemos que uma das coisas que podemos fazer para evitar o divórcio é seguir a Escritura. E o homem espiritual, ele procura fazer isto. Ele procura seguir a Escritura, buscar o ensino da Escritura, aplicando à sua vida e procurando andar nesse caminho. Por isso o salmista diz que a Escritura é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você é uma pessoa espiritual, você tem discernimento daquilo que agrada a Deus e do que não o agrada. O homem espiritual, ele procura agir, portanto, desta maneira. E ainda diz Paulo que esse homem espiritual não é julgado por ninguém. A ideia de Paulo aqui é que a sua fé se fundamenta na revelação de Deus, na sua palavra. Então, se acaso você for criticado ou zombado por causa da sua fé, tenha no seu coração este ensino de Paulo, que ninguém deve julgar você por causa da sua fé, porque ela está alicerçada na palavra de Deus, e nem se demova dela por razão alguma. Então você é uma pessoa espiritual, você tem esse discernimento, você tem o discernimento da palavra de Deus para tomar as suas decisões em relação àquilo que é certo e é errado. A quarta pergunta: o que é ter a mente de Cristo? No verso de número 16, Paulo faz uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é que Paulo quer dizer com essa declaração, ter a mente de Cristo? Obviamente, aquele que tem o Espírito de Cristo tem a mente de Cristo, porque é guiado pelo Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo nos guia através da palavra de Deus. O que Paulo, portanto, está mostrando é que esta visão agora de uma pessoa espiritual, a sua vida, tudo o que ela faz, é moldado pela direção do Espírito Santo. Ele é conduzido, orientado pelo Espírito Santo. Por isso, ele traz a sua mente totalmente submissa à vontade de Cristo. Este é o desejo do coração de uma pessoa que é espiritual. O seu desejo é o desejo de agradar ao seu Senhor. Ela está profundamente preocupada com isto. A sua vida e o seu ser foram entregues ao Senhor e agora ele quer viver de acordo com o que o Senhor determinar para a sua vida. Por isso, a sua obediência é uma obediência irrestrita. Nós observamos isso nos crentes na Escritura, que eles procuram sempre obedecer à palavra de Deus e fazer a sua vontade. E que quando têm alguma dificuldade em fazê-la, eles recorrem à graça de Deus, porque o desejo do coração é de fazer a sua vontade. A mente deles agora está sendo conduzida pelo Espírito de Deus. O coração deles está cheio da sua palavra e agora é através desta palavra que ele é conduzido em todas as coisas. Você tem a mente de Cristo, isto é, você procura fazer a sua vontade, você procura viver para agradá-lo, ou você está preocupado com os outros? Muitos jovens, às vezes, podem ser influenciados pelo círculo de amizades que têm e, às vezes, praticarem determinadas coisas ou deixarem de fazer outras por causa desta influência. Mas aquele que tem a mente de Cristo, ele não se deixa levar por estas coisas. Ou, se isso acontecer, ele com certeza vai se arrepender e se voltar para o Senhor, como fez o apóstolo Pedro. Ele negou o Senhor Jesus por 3 vezes
mas se arrependeu profundamente do que havia feito. Assim são aqueles que têm a mente de Cristo, são conduzidos pelo Senhor para fazer a sua vontade. Você é uma pessoa espiritual? Diante disso que o apóstolo Paulo expõe aqui, cada um de nós pode fazer uma avaliação sobre isto. E a avaliação que você deve fazer é pensar: eu tenho obedecido a Cristo? O Espírito Santo de Deus tem me dado cada vez mais entendimento da palavra, a fim de que eu me guie, me dirija por ela? Assim é uma pessoa espiritual. Que cada um de nós possa se avaliar e recorrer a Cristo para que Ele nos conceda a sua graça, caso ainda não tenhamos sido regenerados, não tenhamos sido feitos filhos de Deus pela obra do Espírito no nosso coração. Vamos entoar o cântico em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Vamos orar. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome pela dádiva graciosa do Senhor em Cristo Jesus, em nos conceder a bênção do perdão e da salvação sem mérito algum, única e exclusivamente por graça. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor Jesus nos resgatou dos poderes das trevas e da escravidão do pecado. E agora podemos servir ao Senhor e fazer a Tua vontade. Pedimos-te que o Teu Espírito continue a nos conduzir, a dirigir as nossas vidas, de tal maneira que os nossos passos sejam conforme a instrução da Tua palavra. Abençoe ricamente o Teu povo. É a nossa oração, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.